Fala, jovens, tudo bem? Vamos dar continuidade à nossa aula passada com o Power BI. Na aula passada eu não comentei com vocês, mas depois que a gente fez aquela importação da tabela, a gente tem os dados aqui, ó, a gente pode vir aqui nesse cantinho, deixa eu clicar aqui na tabela, a gente vai conseguir ver esses dados que a gente importou. Aqui também parece o Excel, mas não é o Excel, a gente não consegue editar esses dados aqui, ó. É apenas para visualização. A gente consegue mudar as formatações aqui, por exemplo, tá vendo que a data está inteira? Eu quero formatar essa data aqui, ó, para um valor um pouquinho menor. Quando a gente clicar aqui, ele já vai formatar para a gente. Certo? Bonitinho. Maravilhoso. Então vamos voltar aqui na primeira telinha aqui e vamos começar a brincar com o Power BI. Vamos fazer umas análises aqui, por exemplo. Eu quero ver, vou pegar um gráfico aqui de barras e vamos colocar os maiores clientes que a gente tem nesse relatório de 2019. Então, eu peguei, vou até jogar minha cara um pouquinho para lá. Eu peguei e joguei aqui. Cliquei no gráfico, ele apareceu aqui, eu consigo expandir essa área, como se fosse no Excel. Aqui a gente vai pegar, eu já joguei quais são os eixos do meu gráfico. Eu quero, por enquanto, só clientes. E eu quero o volume comprado. Então, vou pegar e vou jogar em valores. Maravilhoso. Então, a gente tem aqui, ó. Aqui a gente tem os clientes e os valores que vendemos para eles, certo? A gente expandir um pouquinho aqui. Vamos fazer uma análise agora de participação de vendedores. Então, código de vendedor. Isso aí, é só clicar, é só pegar e arrastar os dados. A gente começa a brincar com os dados. Certo? Então, vou pegar o volume aqui e colocar em valores. E aqui a gente já tem a participação de cada um. Vendedor C, B e A. Vamos fazer o que mais? Vamos ver aqui vendas por período. Vamos pegar esse gráfico aqui de linha de tempo, né? Que é nosso gráfico de linhas. Vamos pegar as datas e colocar no eixo. E vamos colocar o volume nos valores. Certo? Ó, que legal, sempre crescendo nossas vendas aqui. Então, sempre em crescimento. Porque os valores estão em ano. Então, vamos descer aqui um pouquinho mais. Agora estão mês a mês. Vamos mais um pouquinho para ver. Ó, mês a mês aqui agora. O outro estava por trimestre. Certo? Então, a gente já está começando a ficar com cara de dashboard no nosso relatório, né? Não sei o que eu faço com a minha cara hoje. Jogo para lá, jogo para cá. Então, beleza. Ó, já está começando a ficar com carinho de dashboard, né? Aqui vai muito da criatividade de quem está desenvolvendo o dashboard, né? O que mais que a gente pode analisar? Vamos ver categoria de itens. Comparar um item com o outro aqui, ó. Vou pegar esse relatório aqui. Vamos colocar o código de item e o volume. Então a gente tem os itens aqui, ó, por código do maior para o menor. A gente pode mudar essa formatação. Quando a gente clica no gráfico, a gente tem uns três pontinhos aqui, ó, que a gente consegue alterar. Por exemplo, eu quero de ordem decrescente. Ele vai alterar esses dados, ó, do menor para o maior. Eu quero classificar por volume, eu quero por item. Eu quero ver pela descrição do item. Ele vai mostrar 801, 802, 3 assim por diante. Vamos diminuir um pouquinho esses gráficos aqui, que eu quero começar a mostrar filtros para vocês. Vou jogar para o lado aqui. Então a gente tem vários gráficos aqui. Agora, como que eu deixo meus dados interativos? Ó, eu estou só clicando e ajustando. Por exemplo, a pessoa que receber esse dashboard não vai querer analisar todo esse tipo de informação. Então, para isso, a gente usa esse slicer aqui. Ó. Por exemplo, o cara vai querer filtrar por, sei lá, por vendedor. Quando eu clicar nesse código, ele já vai vir um campo aqui. E aqui vai aparecer um filtro para a gente, com o código de vendedor. Vou reduzir um pouquinho o tamanho dele aqui. Perfeito. Agora, quando eu vou clicar aqui fora, quando eu clicar nele, eu consigo filtrar todas as análises aqui, ó. Por exemplo, aqui vai ter só a participação desse cara, porque a gente clicou só nele. O volume de vendas que esse cara teve. Quais são os maiores clientes dele. Quais são os maiores itens que ele já vendeu. Aqui também os maiores clientes que ele atendeu. Se eu clicar 2, eu consigo fazer análise de comparação. E assim por diante. Certo? A gente pode mudar também. Às vezes a pessoa não quer esse formato de clicando. Eu posso vir aqui na setinha aqui embaixo e mudar. Eu posso colocar, por exemplo, a lista suspensa.
A gente consegue até, usando isso aqui, a gente consegue até diminuir o tamanho do nosso filtro. Por exemplo, quando ele clicar aqui embaixo, ó, vai aparecer todos os vendedores. Clicar no B e assim por diante. E a gente pode fazer quantos filtros a gente precisar, por exemplo. Vou fazer um filtro de código de cliente, por exemplo. Vai aparecer todos, a gente pode mudar aqui o formato, suspenso, lista. Outra coisa interessante, tipo, quando a gente está trabalhando com itens suspensos aqui, ó, às vezes você quer pesquisar o nome do cliente. Então, para isso, a gente clica nesses três pontinhos, clicou no, ó, cliquei fora, clicou no filtro, clicou aqui nesses três pontinhos, a gente consegue colocar aqui, ó, pesquisar. O que que isso faz? Quando eu clicar nesse filtro de novo, eu consigo pesquisar valores. Por exemplo, eu quero o cliente 002. Ele já vai filtrar para a gente aqui. Certo? Só que essas análises que a gente está fazendo tá bem genérica, né? Por exemplo, quando a gente fala vendedor B, vendedor A, a gente não tem uma descrição. E é normal, quando você está trabalhando no banco de dados, é normal as pessoas guardarem só os códigos desses itens para economizar espaço no servidor, né? Então, vamos melhorar essa análise nossa aqui, adicionando novas tabelas à nossa análise. Então, a gente vem aqui, ó, clica aqui, ó, por exemplo, ó, obter dados, esse cantinho que a gente trabalhou na primeira aula, né? Aqui a gente tem um atalho mais rápido para trabalhar com Excel. A gente já pode conectar direto na tabela do Excel aqui. E aqui eu trouxe mais um relatório para a gente conectar a nossa base de dados aqui, ó. Então vamos clicar nele aqui, Register Database, que estão todos os nossos registros que a gente precisa para essas tabelas estão dentro desse arquivo. Então aqui ele vai carregar, já abriu aqui nossa pasta de trabalho, e aqui são as abas que a gente tem nessa pasta de trabalho. Cadastro de item, então tem a descrição de cada item e a descrição de cada vendedor. Vocês estão vendo que está um pouco sujo nossos dados, eu deixei de propósito para a gente estudar um pouquinho do Power Query, mas primeiro vamos só fazer o cadastro de vendedor, melhorar essa análise nossa e na próxima aula a gente começa a falar mais do Power Query, ok? Para também não ficar muito pesado essa aula. Então clica aqui no cadastro de vendedor, vamos transformar esses dados aqui, assim que carregou, a gente já consegue ver aqui os dados que ele trouxe. Então aqui, ó, eu tenho o cadastro desse vendedor que está em texto, ok? Muito importante, os dois cadastros das duas abas têm que estar no mesmo formato. Por exemplo, se eu tiver um cadastro de item que está aparecendo numérico e cadastrado como texto, tanto o cadastro quanto a base de dados tem que ter a mesma informação de texto. Os dois têm que ser no mesmo tipo. Senão o Power BI não consegue conectar esses dados. Então, nesse caso, está tudo certinho. Ó, aqui no Power Query, ele já está mostrando outra tabela que ele conectou. Essa foi a primeira. A gente fez na aula passada. E essa aqui é que a gente está carregando ela agora. Então ele fez os passos para mim aqui, ó. Ele conectou na fonte, navegou até essa base, aquilo que a gente fez ali na telinha, clicou na abinha. Ele promoveu esses cabeçalhos para dar um nome para essas colunas e fez o tipo. Certo? Então, perfeito, a gente não precisa fazer nada nessa tabela, vamos só fechar e aplicar. Está conectando aqui, ó, detectando relacionamentos. Já apareceu para a gente aqui a tabela. Um recurso interessante também, quando a gente tiver, por exemplo, 10, 15 tabelas, a gente consegue pesquisar. Eu quero a tabela de vendedores. A gente consegue pesquisar aqui, ó. Quando você digitar, ele vai aparecer a tabela e os campos que tem essa mesma descrição. Só uma dica de usabilidade. Certo? Então a gente vem aqui, ó. Depois que a gente já tem as duas tabelas que a gente precisa utilizar, vamos aqui nesse terceiro aqui, que é o nosso modelo de relacionamentos. Aqui, para quem trabalhava com Access, é muito parecido. A gente consegue ver exatamente assim, da onde veio a inspiração da Microsoft para fazer essa tela. E aqui a gente está vendo o quê? A tabela dados, que a gente conectou na aula passada, e a tabela vendedor. E aqui a gente está mostrando o relacionamento que as duas têm. Isso aí é um conceito de banco de dados, é assim. Quando a gente trabalha em banco de dados, igual eu falei, a gente tem que guardar códigos em uma tabela e a descrição desses códigos em outra para poder economizar espaço. Então, a gente tem um conceito de cardinalidade. Por exemplo, uma tabela, por exemplo, essa tabela aqui, ó, existe um registro nessa tabela e tem que ser sempre assim, sempre um registro numa tabela de registros para conectar na tabela fato, né, que estão o nosso histórico de compras, de vendas e assim por diante. Então, a gente tem um registro nessa tabela para muitos nesse outro, por isso que tem esse asterisco. Eu vou excluir esse relacionamento só para vocês verem como que a gente faz. Porque uma das facilidades do Power BI é quando você importa um relatório e os dois têm o mesmo nome, ó, código vendedor, com código vendedor, ele já sugere um relacionamento para você. Às vezes está errado, então vamos fazer isso na mão. Eu clico nele aqui, excluir. Então ele vai
apagar esse relacionamento que ele criou sozinho. Certo? Trabalhando nisso. E agora como que a gente faz ele manual? É bem simples, a gente clica no campo e arrasta em cima do outro. Só isso. Ele já criou pra gente aqui. Ó. Como é que a gente edita esse relacionamento? 2 cliques nele, ó. Vai trazer a tela de edição. Então o que esse relacionamento está falando? É tipo um PROC-V ou um índice correspondente entre essas duas tabelas. Por exemplo, ele está me dizendo que este código de vendedor está sendo feito um PROC-V nessa outra tabela para trazer essas descrições e o volume de meta nesse caso aqui também. Então ele está mostrando aqui que é de 1 para muitos, como a gente já comentou, e esse relacionamento está ativo. Quando eu apertar OK, ele já vai relacionar para a gente. Quando a gente voltar nessa tela inicial aqui, em vez de, por exemplo, vou apagar esse código de cliente aqui, vamos reduzir um pouquinho esse relatório, e vou expandir um pouco aqui. Então, a gente tem o código do vendedor aqui para filtrar. Vamos criar um novo filtro aqui, ó. Agora com o nome desse vendedor. Certo? Olha que legal. O Power BI, então, ele já fez esse relacionamento e a gente já consegue filtrar agora por vendedor. Por exemplo, quando eu clicar em João, a gente vai saber que esse cara é o A. Então, por exemplo, aqui no gráfico de pizza, ele está mostrando também o código A. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode tirar essa legenda aqui. Lembra que para tirar é só, não dá para arrastar. Porque essas duas tabelas estão conectadas. Quando a gente pegar aqui nome e jogar em legenda, em vez de aparecer o A, vai aparecer o João. Se eu desmarcar, vai mostrar a participação de todos eles. Ó. Então, esse azul, claro, é o Paulo, a Márcia e o João. Certo, gente? Vamos formatar isso aqui, vou brincar mais um pouquinho, aproveitar que a gente tem mais um tempinho. Vou clicar aqui, ó, esse rolinho de tinta aqui, ó. Todos esses gráficos a gente consegue formatar do jeito que a gente quiser. Por exemplo, eu joguei eu para cá aqui. Ó. Se a gente clicar nesse cantinho, ele expande. Então é melhor para a gente formatar ele expandido assim. Por exemplo, eu posso mudar a cor dos dados. Por exemplo, eu quero a Márcia roxo, o Paulo, sei lá, amarelo e assim por diante. Eu posso mexer nas legendas se eu quero que isso aqui seja escrito, se eu quero aparecer outra não. Dos vendedores. Vai aparecer aqui o título da legenda, participação dos vendedores. Ou eu posso colocar só, nesse caso, vendedores. Posso aumentar o tamanho, e aqui a gente pode fazer o que a gente precisar para brincar com nossos dados. Por exemplo, a gente pode tirar esse rótulo aqui, ó. Não aparece nada. Quando às vezes fizer sentido, né? Mas é legal deixar o rótulo, né? A gente pode mudar qual que é o estilo. Por exemplo, eu quero só falando qual é a categoria, eu quero só o percentual, né? Nesse caso ficou legal só o percentual. Posso aumentar o tamanho, certo? Eu posso mudar esse título aqui em cima. Ó, posso voltar aqui. O que mais dá para fazer? Tela de fundo, a gente consegue mudar a cor da tela de fundo. Caso fizer sentido para você, né? Deixar ele branquinho por enquanto. E assim por diante. Certo, gente? Para a gente voltar aqui, a gente volta aqui em cima no relatório. Quando eu mexer no título, ó, agora aparece. Certo? Posso aumentar o tamanho dele. E o mesmo a gente consegue fazer com todos os gráficos. Mas é muito legal, é legal manter uma identidade visual para todos. Por exemplo, se você está trabalhando com azul, deixa todos no azul. A gente consegue aqui em cima, em exibição, a gente consegue, ó, ajustar o design de todo o nosso relatório em cima, só desses botõezinhos aqui em cima. Ó. Ele dá uma sugestão, como se fosse lá no Excel mesmo, quando a gente tem, por exemplo, fazendo uma tabela dinâmica, lá em cima tem um design e a gente consegue ir mudando. Ó. Então a gente trabalha com isso aqui, é legal, né? Mais escurinho assim. Vou clicar nele aqui. Vou mudar essa tela de fundo para deixar no mesmo padrão. O duro vai ser acertar o padrão aqui agora.
certo. Reverti para o padrão, agora deu certo. Certo, gente? Então era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Eu trouxe um pouquinho de formatação, mostrei alguns gráficos para vocês, mostrei relacionamento entre duas tabelas, comentei um pouco de formatação. A gente fez uma conexão nova com outra tabela, a gente mexeu um pouquinho no Power Query, a gente fez bastante coisa. Teve um foco muito definido nesse vídeo, mas a gente brincou com bastante coisa. Espero ter ajudado. Se você gostou desse conteúdo, dê um like aqui embaixo. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários. E se esse conteúdo foi de relevância para vocês, inscreva no canal. Valeu, gente!